seja bem-vindo a mais uma aula especial para você e nós vamos falar aqui de limite lateral. Eu irei fazer dois exemplos importantes para você entender direitinho esse conceito aqui. Primeiro, eu gostaria que você começasse sabendo ler. Quando você escreve, por exemplo, assim, deixa eu colocar aqui, ó, limite, anote aí no seu canal, limite da sua função fx, quando x tende, deixa eu colocar aqui, quando x tende ao número 2 mais. O que isso quer dizer 2 mais, se você colocar? É 2 pela direita. Não é que o 2 vai ser positivo, não. 2 pela direita, se eu colocasse 2 menos, 2 pela esquerda. Então, é isso que nós chamamos de limite lateral. Vamos repetir? Limite da minha função fx quando x tende a 2 mais, 2 pela direita, a 2 menos, 2 pela esquerda. Vamos ver se você pegou a ideia. A ideia é o seguinte, considere esse gráfico, já veio um gráfico bem aqui, é a minha função que eu batizei por fx e eu quero que você responda o seguinte, seja essa função fx, obtenha o limite de fx, essa aqui é a situação A, quero saber o meu limite da função fx quando x tende a 1 mais. O que é isso? 1 pela direita. Mas, professor, como é que eu vou entender isso, 1 pela direita? É que você vai se aproximar do número 1, mas vindo por valores maiores que o número 1 pela direita dele. A ideia que eu queria que você entendesse aqui é a ideia gráfica. Eu tenho a função que não é o plano cartesiano. Aqui você tem, evidente, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, mas a função está aqui desenhada. Esse plano cartesiano é só o nosso apoio. E aí eu pego, bem aqui o número 1, deixa eu aumentar a fonte, bem aqui eu tenho o número 1, e eu vou me aproximar do número 1 por valores maiores, à direita do número 1. E aí a situação é assim. Deixa eu colocar verde aqui para você. Eu venho aqui, escolho o número, jogo para y a responsabilidade, joguei para y, vamos fazer uma linha reta, né? Joguei para y a responsabilidade, última tentativa. Joguei para y a responsabilidade foi, pegou nesse ponto aqui, rebato, né? Por que eu falo assim, eu jogo para y? Porque eu pego esse ponto, esse número que eu escolhi, jogo na função e rebato para y, que a responsabilidade, o resultado, vai estar aqui no eixo y. Só que a ideia que eu quero que você pegue é, quanto mais perto eu tiver do número 1, vindo pela direita, você vem pela direita, mais perto possível, você rebate e esse valor vai estar mais perto possível de quem? E aí você responde, Moura, mais perto possível do número 2. Então, esse é o esquema. O limite dessa minha função fx, quando eu me aproximo de 1, vindo pela direita, por valores maiores que o 1, mas bem perto, esse cara se aproxima do número 2 e você fala que esse limite lateral da função, quando x tende a 1 pela direita, é o número 2. Pegou a ideia? Deixa eu ver se você entendeu realmente. Eu não venho mais pela direita, eu venho agora pela esquerda, quando aparece a simbologia dessa maneira. Limite da minha função fx, quando x tende a 1 menos 1 pela esquerda. Qual é a ideia? A ideia é a mesma. Eu venho aqui, perto do número 1, um pouco menor que ele, vou buscar a função. A função é o meu desenho. Pego aqui e vou caçar a função. Algo assim, vou pegar bem distante primeiro. Peguei aqui, procurei a função, rebato para y. Está aqui. Né? Tá longe esse carinha aí, longe para concluir o que eu quero. Opa! Deixa eu fazer o efeito especial aqui. Foi, né? Ficou melhor. Agora eu pego aqui um pouco mais perto dele. Bem perto desse número 1. Jogo bem aqui. Vamos lá. Vou jogar bem pertinho, buscando a função e rebato para y. Então eu percebo que esse valor está se aproximando de quem? Aí você já dá um berro aí. Professor, do número 3 aqui. Ah, então esse cara vai ser o número 3. E agora vem uma outra pergunta importante. Legal, você sabe calcular o limite lateral, você sabe a direita, sabe a esquerda. E se eu perguntasse para você qual é o limite da função quando x se aproxima de 1? Aí você para, mas como assim se aproxima de 1?
Porque se você lembrar das aulas iniciais, daquela que a gente fazia a tabela, né, quando você se aproxima de um número um pouco maior, um pouco menor, tem que ir para o mesmo cara, tem que ser convergente ao mesmo cara. E eu percebo que aqui a minha direita de 1 se aproxima de 2, a esquerda se aproxima de, né, do número 3, aqui a esquerda do 1 se aproxima de 3, e eu olho e digo, pera lá, a direita está dando 2, a esquerda dando 3, e não está se aproximando do mesmo cara. Nesse momento você diz que o limite não existe. Para o limite existir, os laterais vão ter que ser iguais. É necessário os laterais terem valores iguais. Então aqui você diz, ó, que não existe o limite, e esse símbolo utilizado na matemática, se você não conhece, quer dizer não existe esse carinha bem aqui. Então, guarde na sua mente aí que se perguntar o limite da função e você percebe que a direita se aproxima de alguém, a esquerda de outro, não há limite dessa função. Essa função ela tem limites laterais. É importante sacar isso. Ela não tem o limite naquele ponto. Então, há essa diferenciação aí. Uma outra pergunta que a galera buga é essa que eu coloquei na D. Quem é o f de 1? Ou seja, qual é o valor da função quando x é 1? Eu olho para cá e digo, pera lá, quando x é 1, isso tem a ver com aquela história de intervalo, né, professor? Sim, bem aqui está fechado, uma bola fechada. Se você não entende o que isso quer dizer, é que quando x é 1, essa função tem valor 2. Então, esse cara está uma bola fechada, deixa eu notar aqui do lado. Você tem aqui uma bola fechada, e se a bola é fechada, quer dizer que para x igual a 1 está definido a função, e para x igual a 1 ela vale 2. O meu f de 1 é o número 2. Não posso dizer que é o número 3? Não, que lá tem uma bola aberta. Se fosse ao contrário, fechado acima, se aqui fosse fechado, você ia lá aberto, você ia responder que quando x é 1, o número é o 3, tá bom? Fica ligado nessa observação que será importante para o futuro. Então, o f de 1 vale o número 2. Show de bola? Não esqueça, limite à direita e à esquerda, simbolizado com essa história de um maisinho e um menusinho. Eu vou me aproximando à direita, valores maiores, e à esquerda, valores menores, e aí você analisa graficamente. Show de bola? Sempre buscando a função. Pega o cara, joga na função, rebate para y. Primeira versão que os professores cobram é essa versão de exercício, bem aqui, te dá um gráfico, faz essas perguntas, mas tem uma outra versão, copia, que eu vou mostrar para você. Pode aparecer a questão dessa maneira aqui. Considere essa função, uma função por sentença, esse é o nome que você dá. Essa função ela vale x à segunda mais 4 para x menor ou igual a 2, e ela vale 4 menos x se o x é maior que 2. E eu quero saber o limite da minha função quando x se aproxima de 2. Basta eu analisar o que acontece com o limite à direita e à esquerda do número 2, tá bom? Você vai começar assim. Uma dica para você gabaritar isso aqui é: faça uma reta. Se você fizer uma reta aqui, você vai se dar bem na manha. Você faz uma reta bem aqui. Na reta, você marca o número 2, que é o ponto-chave da questão. Esse número que aparece aqui, x menor ou igual a 2, x maior que 2. Você vai marcar um número 2 e vai pensar um detalhe que está dizendo a questão. O que é que ela está dizendo a minha questão? Que quando x é menor que 2, olha, bem aqui está o 2, menor que 2, eu posso colocar logo uma dica para você. Quando está à esquerda, coloque aí à esquerda do número 2, a minha função vale x à segunda mais 4. Quando está à direita de 2, porque x maior, o número é maior que 2, quando ele está à direita, o 3, o 4 estão à direita. Quando você pega um cara que está à direita, coloque aí, por favor, à direita do número 2, você vai colocar 4 menos x. Cara, você fez isso aqui, você acabou de dizer, vou acertar a questão, não vou errar mais. Porque agora eu posso calcular os limites laterais. Eu vou chegar aqui, vou calcular o limite da minha função, anote aí,
limite da minha função quando x tende a 2 mais. O que é 2 mais? É 2 pela direita. Então, me aproximo à direita do número 2. E à direita de 2, você pode perceber que vale esse cara. 4 menos x, esse cara está à direita. Então, coloque aí, à direita está valendo a função 4 menos x. Então, no lugar da minha função fx, você vai colocar 4 menos x. E agora você vai calcular o limite na boa, porque aqui basta você substituir, é um polinômio do primeiro grau, então vai ficar 4 menos o x, que vale 2. Aqui não é o 2 mais é um símbolo, 2 pela direita. É o número 2 que eu estou comentando. Então, eu substituo o número 2. E aí, 4 menos 2 vai ser 2. Eu acabei de obter o limite da minha função quando x tende à direita do número 2. E se for à esquerda de 2? Venha cá. Vou obter agora o limite da minha função quando x tende a 2 menos, que é 2 pela esquerda. E aí, pela esquerda, está bem aqui definido. A esquerda vale x à segunda mais 4. Então, bem aqui você tem o que vale pela nossa esquerda, x à segunda mais 4. Deixa eu colocar aqui só para você não esquecer. Só as iniciais. Aqui, ó, fera, é a esquerda do número 2. E à esquerda você coloca x à segunda mais 4. Agora você vai pegar o número 2, vai substituir no lugar do x, 2 elevado à segunda mais 4. Só que 2 à segunda é 4. Mais 4 vai dar o número 8. E a gente olha e diz, não deu bom, né? Na verdade deu, porque eu tenho a resposta. Não deu bom porque deu diferente, né? Porque se os limites laterais são diferentes, o que é que você afirma? Né? Eu posso escrever assim, vamos deixar bem bonitinho? Você escreve assim para o seu professor. Como o limite da minha função f, quando x tende a 2 pela direita, é diferente do limite da minha função f, quando x tende a 2 pela esquerda, você pode afirmar que a minha função não tem limite, não possui limite. Então, como isso aqui ocorre, logo você afirma, logo podemos afirmar que não existe o limite da minha função f de x quando x se aproxima do número 2. Você pode escrever, não existe o limite da minha função quando x tende ao número 2. Pegou a ideia? Então, são essas duas versões que eu queria conversar com você. Uma versão que tem um gráfico, é só visual, e essa que vem uma função por sentença que basta você observar o que ocorre à direita, acha os limites laterais à direita e à esquerda. Se for igual, aqui, se aqui tivesse dado 2 e 2, o limite vale 2, acabou. Agora, se deu diferente, você responde, a função não tem limite, justifique, pois os limites laterais são diferentes. Espero ter te ajudado. Até a próxima. Rapidola! Fala, Rapidola! Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.